Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café de Gestão, um oferecimento de Gesta Consultoria em Gestão. Aqui a gente fala sobre gestão, inovação e tudo que impulsiona o mundo dos negócios. Sejam todos muito bem-vindos e hoje estou aqui com o meu rico parceiro no meu ladinho, porque a gente está recebendo uma pessoa que é muito especial pra gente, que a gente admira muito, que é o Paulo Padilha, da Solar Consultoria em Viagens, né, Paulinho? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita. Eu estou muito honrado desse convite especial de vocês, teu, do Eduardo, assim. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. A gente fica muito feliz. Porque a gente, desde que te conheceu e conheceu a Solar, a gente admira cada vez mais os processos da Solar, a forma única como vocês enxergam essa experiência. Porque quando a gente fala em viagem é o sonho de 10 entre cada 10 pessoas. Todo mundo, quando faz um planejamento, viagem é sonho. Sim. E ao mesmo tempo que é um privilégio, Paulinho, fazer parte do sonho das pessoas, é uma baita de uma responsabilidade, né? Sim. E eu vejo que vocês encaram isso como uma responsabilidade e tem uma entrega de efetivamente realizar o que o slogan de vocês fala, né? De entregar momentos especiais e uma experiência única. É verdade. Mas antes da gente falar da Solar, eu queria conhecer mais, nós queríamos conhecer mais do Paulo. Quem é o Paulo e como o Paulo foi parar no turismo? Sim. Legal, Rita. Então, assim, vamos recapitular, eu vou voltar um pouco na minha história, né? Paulo, de criança, ele sempre foi já um sonhador, né? Eu digo, entre os amigos eu já era chamado pela pessoa que estava sempre sonhando, aterriza, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa que não me imaginava, apesar de ter uma infância bem humilde, assim, eu não me imaginava naquele cenário. Eu me imaginava vivendo experiências já bem diferentes daquelas que eu fui criado vivendo, né? Então, assim, eu identifico isso até hoje no meu perfil de empreendedor, assim, de pessoa também como um grande sonhador, tá? E analisando hoje como foi o início, né? O início de tudo, como começou. Eu lembro que a Solar ela começou de uma insatisfação, né? Foi uma questão que eu pensava comigo, assim, eu trabalhava no Polo Naval de Rio Grande como soldador, e aí era um trabalho pesado, né? Mas eu estava ali querendo uma melhoria de vida, era uma oportunidade única, né? Surgiu muito emprego aqui na região, empregou muita gente. E o que aconteceu? Eu já estava cansado, eu estava 3 anos trabalhando nessa empresa e eu estava cansado porque tinha um teto, né? O que me incomodou sempre foi a questão de ter um teto de ganho, né? E um trabalho pesado, e eu pensava assim, poxa, meu pai pobre, mãe pobre, meu avô esperava que a política melhorasse, tinha aquela esperança, meu pai tem essa esperança e eu vou talvez morrer com essa esperança de olhar que a política vai melhorar a vida das pessoas. Então eu já estava com esse olhar, estava desgastado, eu disse, quer saber, eu vou tomar uma decisão e vou embora. Né? E aí eu tinha minha namorada na época, eu comecei a pesquisar minha profissão em outros países como o Canadá, pesquisei custo de vida, pesquisei o salário no Canadá, e aquilo me chamou muita atenção. Então eu já estava meio que predestinado a fazer essa viagem, mudar de vida, porque o meu objetivo de vida era que eu não visse meus pais adoecessem e eu não tivesse condições de poder ajudar, eu não ia suportar ver aquela cena ali e não poder fazer nada. Então eu peguei, estava predestinado, e aí a minha esposa sempre foi uma moça muito família também, a família do meu sogro, minha sogra também, pessoas muito especiais. Não queriam que ela fosse comigo, né? Então o meu sogro, que sempre foi empreendedor, fez uma proposta, né? Quem sabe nós empreendemos na área do turismo, porque a minha esposa já era formada em turismo, né? Ele fez essa proposta, a gente entra numa sociedade, tu investe a tua parte, eu invisto a outra metade e a gente inicia um negócio, o que tu acha? E ali me veio outro sonho,
né? Eu revivi outro sonho que eu nem lembrava mais que eu tinha, mas que era a oportunidade de eu ser o meu resultado. A oportunidade aqui não tem desculpa. Aqui é tu contigo mesmo. Se der errado, se fracassar, é tu. Né? Então aí eu me dei essa oportunidade. Eu lembro no início foi muito desafiador, né? Porque primeiro eu abri a empresa, isso é importante deixar claro, eu nunca tinha viajado na vida. Então, imagina tu abrir uma agência de viagens, tu nunca ter viajado na vida, né? Assim, nunca tinha pegado um avião, nunca tinha pegado uma excursão, então foi um desafio muito grande. Só que eu tinha minha esposa que tinha uma experiência já em agência de viagens, ela me ajudou muito no início ali a tracionar pra gente fazer as primeiras excursões. E aí eu lembro que eu fazia excursões a R$100 a Gramado Canela, eu via como é que o mercado fazia, comecei a fazer, mas era um desafio muito grande de venda, né? Porque tu vender sem o conteúdo, sem propriedade, sem conhecer, né? Sem conhecer. E eu lembro que quando eu trabalhava em Rio Grande, eu perdi uma das minhas maiores habilidades, que é a da comunicação. Eu lembro que aí ficou claro como o ser humano é hábito. Eu desaprendi a falar, né? Eu já estava falando um linguajar que não era um linguajar legal, né, por estar convivendo naquele ambiente, enfim, isso me atrapalhou bastante. Aí eu tive que reaprender a me comunicar, tive que aprender a vender, porque eu tinha pavor de vendedor. Eu dizia, meu Deus, eu nunca vou ser vendedor na vida. Porque eu tinha aquela visão de que vendas era algo ruim, ou que vendas era passar a perna no outro, ou que vendas era uma profissão não digna, aquela profissão assim que qualquer um faz. Até que eu decidi estudar, me aprofundar em vendas e me apaixonei pelas vendas. Porque o que me chamou a atenção foi que eu vi nas vendas o quê? Que existe tipo de vendedores. Tem o vendedor que é o vendedor tradicional, que ele só quer ganhar, né, a qualquer custo, e tem o vendedor aquele que é o ganha-ganha. Tu faz o teu cliente ganhar e o teu cliente ganhando, tu ganhas também. Né? Então eu sempre apostei muito nisso. E toda a contratação que a gente sempre teve na Solar sempre foi abordado esse assunto. Aqui dentro desse espaço, tu faz o teu cliente ganhar, e essa para mim tem sido a fórmula do sucesso até hoje. Assim, faz o teu cliente ganhar e aí o teu ganho vai ser uma consequência. Né? Fazer o teu cliente ganhar está na tua mão, está na tua ação. E o retorno disso é uma sequência. Que coisa linda, né? Tu sabe que a gente te ouvindo falar, mesmo a gente não conhecendo essa parte da tua história, né? Tu tinha comentado alguma coisa, o quanto tem de ti na Solar, né? Na questão de sonho, responsabilidade, eu acabei falando sobre isso antes, e tu citou aqui, e a nossa audiência vai conseguir perceber, porque a responsabilidade de um menino ainda em mudar de vida, porque não queria que os pais pudessem precisar dele na velhice, isso, na terceira idade, e não ter condições de ajudar. Olha o que a família é um ponto muito forte para ti, uma base muito forte para ti. E o que eu acredito que o grande diferencial é de fato se desafiar o tanto de entrar num segmento onde tu de fato desconhecia totalmente, né? Então, além de empreender em um segmento onde tu não domina, que tu daqui a pouco não tivesse nem a experiência de fato, daqui a pouco de saber como é que pega um avião, saber como é que faz daqui a pouco, né, a chegada, os translados, os check-ins, né, e hotel e... Não, isso é um desafio. Isso é um desafio, e tu ter que transmitir isso depois, né, para o cliente e passar essa segurança, cara, só por aí eu já te admiro, porque de fato não é para qualquer um. É coragem, né? É muita coragem. Não, e mais, né? E mais ainda, não acreditando no papel do vendedor, não querendo ser vendedor. Coloca isso tudo. Isso seria uma fórmula do fracasso. Pro fracasso. Só que, falaste uma coisa, reinventar. E tu é craque nisso. E uma das coisas que a gente fala que a gente vê muito na Solar é essa questão do inovar. Fazer algo de formas diferentes. E que tá bom, mas pode melhorar. E tá excelente, mas pode ser melhor ainda. Isso é uma característica tua, inerente lá. Então, essa humildade que tu tens para identificar que existem inúmeras oportunidades. Né? Eu percebo, desde que a gente começou a consultoria, a gente fala sobre alguma temática e automaticamente na próxima visita tu
tu já estudou aquela temática, ou tu já fez alguma coisa. Tipo, não, fiquei curioso, fui lá, né, aquele jeitinho dele, e já foi lá e já buscou entender como é que funciona, como é que dá para fazer. Então tem muita coisa, né? Tem muitos sonhos ainda a serem realizados, a gente, graças a Deus, está nessa jornada junto contigo, mas eu acredito que o grande diferencial está no teu propósito, que eu acredito que foi ele que te motivou a encarar todos esses desafios desde o início, mesmo sendo enormes. Sendo resiliente, né? Para não sendo desistir. resiliente, né? Teve pandemia, tu pegou pandemia também, né? Que foi uma loucura. Agora a gente falou também do Paulo, eu queria também conhecer um pouquinho de como tu enxerga a Solar, tá? O que ela é para ti hoje, né? O que tu daqui um pouco espera, né? Que a Solar atinja conquiste nos próximos anos, e para a gente entender um pouquinho como é que é a mecânica ali, a dinâmica, como é que tu faz isso acontecer. Então, Eduardo, muito obrigado pelo carinho, por tudo, sabe? Pelo acompanhamento de vocês também, que é muito especial e faz toda a diferença, sabe? A jornada do empreendedor, ela geralmente é muito sozinha, né? E ter vocês junto conosco lá faz toda a diferença, além do conhecimento acelerado, poder crescer mais rápido, né? Isso impacta de forma muito positiva, e se todo mundo tiver direito de ter esse conhecimento, né? Porque eu não tive esse conhecimento lá no início, né? E os primeiros anos ali da Solar foi muito desafiador por causa disso. Eu não tinha conhecimento de empresa, eu não tinha conhecimento de vendas, não tinha conhecimento de viagens, então assim, não tinha conhecimento de nada. Só tinha o sonho, o brilho no olho. E muita vontade. E muita vontade. E eu vi que isso era o essencial. Mas eu acho que tu sonhava junto com os teus clientes, acho que por isso que as coisas aconteceram. Aí não tem nada que não dê certo, porque no momento tu te entrega tanto. Exatamente. E na época eu tinha 23 anos, então tinha vários desafios, além da idade, né? Será que essa pessoa está... Inspirar confiança. Exato. Será que essa pessoa vai realmente cumprir? Né? Mas isso aí sempre foi um dos valores da Solar. Tá? Então, assim, como é que eu enxergo a Solar? Hoje eu enxergo a Solar, né, totalmente diferente de como ela iniciou. Né? Que eu não tinha visão nenhuma, eu só tinha um sonho e uma vontade de contribuir com a vida das pessoas para que ela fosse melhor. Hoje eu enxergo a Solar como uma grande, como tu falastes lá, Eduardo, como uma grande mãe, né? Por quê? Porque tem aquele cuidado, aquele carinho muito especial em entender cada pessoa que tem um sonho, né? Durante essa jornada eu pude compreender muitas coisas, que pessoas não viajavam porque seus pais não viajavam. E isso acabava que elas tinham uma vida muitas vezes muito limitada, que acreditavam que a vida era trabalho, casa, casa, trabalho. E não desconheciam um mundo de oportunidades de trabalho, de experiências, de conexão com outras pessoas, que é o que nos enriquece, né? De valores, eu digo, né? Me perdi. Não, é que segue aí. Falando de como foi lá esse início, né, que era uma mãe, que ela trabalha essa essência, né, que tu mesmo descreve, de entregar além de somente uma oportunidade, mas abrir os olhos que todo mundo pode viajar. Né? Criar conexões, experienciar outros ambientes, né? E daqui a pouco sair um pouco dessa rotina de trabalho, casa, que a gente diz, né? Pô, aí o cara chega, passa o ano inteiro, chegou nas férias, o que eu vou fazer? Nem sei o que eu vou fazer, não se programou, né? Então... Até porque na realidade nem tinha essa cultura, né? A gente, férias era pra ficar em casa fazendo alguma coisa, eu tive pelos meus pais. Minha mãe, a mãe era professora e as férias dela, ela não estava no colégio. E que férias eram, né? Porque no tempo dela era lá de dezembro até março, férias. E o que ela fazia? Ficava em casa. Essas eram as férias. E eu acredito também que quando tu iniciou a questão dos voos, né? Viajar de avião, era muito distante, né? Então hoje acabou. Quanto tempo tem a Solar? 8 anos. Imagina. Mas vamos lá. Uma mudança de cultura aí, né? Mas tu estavas falando em relação a essa questão das famílias. Tá, eu vou falar voltando aqui só para conectar então. Tá, então voltando aqui o que eu estava comentando, a viagem ela sempre teve um motivo especial, né? E aí
sempre tem um motivo especial por trás. Cada pessoa viaja por um motivo diferente. Né? E a gente sempre focou no coração do nosso cliente. Por que ele está decidindo viajar? Qual é o motivo dessa viagem? Qual é a expectativa? Que isso estava ligado ao propósito da Solar. Qual era o propósito? Né? Propósito, vou falar do Paulo, tá? Porque uma coisa está conectada com a outra. O Paulo ele sempre foi a pessoa que quis contribuir com as pessoas. Ele queria que a pessoa estava tendo um dia triste, que ela pudesse sorrir, que ela pudesse ter um abraço, que ela pudesse ter daqui a pouco uma palavra que quebrasse aquele padrão. Eu sempre fui essa pessoa que lia o ambiente e queria tentar levantar aquelas pessoas que estavam tristes. E a Solar, na Solar eu enxerguei uma oportunidade de como eu posso fazer isso dentro do meu trabalho? Porque eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Né? Esse é o que eu gosto de verdade. Então como é que eu posso entender cada pessoa e posso melhorar a vida dela através do meu trabalho? Né? Então quando eu entendi isso, eu entendi que eu devia dar o meu melhor para cada pessoa que entregasse a confiança nas nossas mãos. Porque não é o dinheiro, não é uma viagem de 15, 50, viagens de 100 mil que hoje a gente tem o prazer de realizar, graças a Deus, com a nossa história e com nossos aprendizados, mas é a confiança que cada pessoa nos entrega ali. Né? Então ela tá comprando essa viagem, ela está entregando, eu confio em vocês que a nossa viagem vai ser a melhor possível. E o nosso alinhamento de equipe é sempre esse. É a gratidão, é devolver essa gratidão pelo olhar de confiança. Né? Porque durante muito tempo eu fiz uma leitura no mercado de entender concorrentes, de entender como era feito. E eu via que as viagens muitas vezes elas eram vendidas como caixa de sapato. A mesma coisa para todo mundo, ou não se conectando com pessoas. E cada pessoa tem o seu momento. Né? Ou muitas vezes as pessoas no destino davam algum problema, davam algum desafio, estavam sozinhas para resolver. E no nosso entendimento, a pessoa passa o ano todo esperando aquele momento. Esse é o momento mais importante do ano e nada pode dar errado. Né? Essa é a nossa lei lá dentro da Solar, é a nossa cultura. Teve algum desafio que às vezes a gente não tem controle sobre o todo, mas age ali e vamos ver a melhor solução. Não tem a melhor solução. Vamos nos conectar com todas as pessoas que a gente conhece para buscar essa melhor solução. Mas ninguém que viaja com a Solar fica sozinho. Pode estar na China, pode estar na Europa, pode ter nos Estados Unidos, que hoje é o nosso carro-chefe, né? Nordeste, Europa, Estados Unidos. Então assim, nunca vai estar sozinho. A gente está sempre a um WhatsApp de distância. A gente já presenciou isso, né, Eduardo? Com certeza. A gente já estava lá, algumas vezes em consultoria, e vocês estavam resolvendo. Só um pouquinho que eu estou ajudando um cliente aqui que deu um problema, ele estava no metrô, não sei aonde, não era no Brasil. E essa questão, quando tu fala, esse compromisso teu, que tu levou para Solar, de não importa o que aconteça, né, tu entregar esse momento especial, isso é que te qualifica para vender qualquer coisa, entende? Porque tu te coloca no lugar da pessoa, tu te coloca no lugar do teu cliente, tu pensa exatamente, Paulo, por tu ter iniciado esse negócio e nunca ter viajado quando tu iniciou, é que tu valoriza tanto quando as pessoas vão viajar. E isso é que torna toda a tua experiência até ali, e coragem é que torna a Solar única, sabe? Legal, isso eu vejo assim, ó, como um ponto muito positivo, te conhecendo um pouco mais agora, assim. Obrigado. Perfeito. E o que tu percebe, assim, em relação aos teus clientes? Tu percebe que eles têm essa visão da Solar? O que tu mais escuta, assim, dos teus clientes? Como fica o coração, assim, com os feedbacks, com os retornos? Sim, a gente... muito legal, Rita, você tu perguntou, porque assim, ó, a cada viagem a gente tem sempre a nossa pesquisa de satisfação, que é a nossa bússola, né? Pra gente saber se o nosso serviço está sendo bem prestado ou não. Porque às vezes tem alguns fatores que não dependem do nosso serviço diretamente, Sim, claro. como um atraso de voo, um cancelamento, um hotel, mas a gente quer saber tudo, né? E a gente tem visto, assim, graças a Deus, só relatos positivos, né? E muitas das pessoas que a gente acredita, assim, pessoas que têm desafio durante a viagem, pessoas que têm problemas durante a viagem, a gente age e no final só resta coisas boas, sabe? As pessoas chegam lá
me senti segura, estava na China, me senti segura, estava em Londres, consegui fazer tranquilamente. Por quê? Porque a gente tem muitos clientes que estão indo pela primeira vez, nunca viram um trem, não sabem onde tem restaurantes, e a gente está ali o tempo inteiro para pegar da mão e orientar sobre aquela região, e orientar sobre aquele lugar, orientar sobre antecipação para chegar no metrô, né? Então a gente está ali para que aquele momento, aquele sonho não seja não concluído, ou que a pessoa passe uma vida inteira e porque ela não conhece alguém que possa ajudá-la, o meu sonho era conhecer Paris, eu tenho condições financeiras, mas eu não tenho coragem, eu não tenho como ir, e a Solar é essa pessoa que vai orientar. A pessoa não precisa ter experiência, ela tem que ter a vontade. E aí a gente vai achar o caminho. Claro, se tu começou um negócio não conhecendo e hoje vende, qualquer pessoa pode viajar. Esse teu olhar é que faz toda a diferença. Perfeito. Né? Aproveitando esse gancho, assim, vou fazer 2 perguntas, tá? Primeiro, o que tu enxergas da Solar que iniciou? Como é que era? O que tu entendias de produto e serviço de entrega? E o que faz hoje a Solar ser a Solar? Tá? Então, ou seja, vou lá atrás, nós vendia isso, nós fazia assim dessa forma, não tinha o entendimento que a experiência era X. E o que faz a Solar hoje ser diferente de todas concorrentes no mercado atualmente? Muito legal essa tua pergunta, Eduardo, assim, e profunda também, né? Vamos voltar lá no Paulo de 2016, né? O Paulo não tinha segurança para vender, não sabia vender, né? Mas o Paulo tinha um sonho, e ele teve sempre uma coisa com ele, o comprometimento. Isso sempre foi muito forte na Solar, e foi isso que fez a Solar crescer. Comprometimento é a palavra. Toda viagem que a gente vendia ali, Gramado a R$100, por exemplo, e muitas vezes não conseguia vender, né? Eu tentava botar parente daqui, parente dali, e aí fechar o não fechava, né? Eu ficava lá, cara, e a gente aqui eu não acredito, assim, ó, se eu olhasse hoje aquele cenário, desiste, sabe? Claro. Porque eu tentava botar parente, não dava, aí tinha que devolver o dinheiro de cada um, e ok, viagem que não saiu, tudo certo. Mas quem mudou o jogo da Solar de verdade foi uma senhora que comprou uma viagem com a Solar há muito tempo, e foi o que aconteceu, tá? Vou detalhar aqui para vocês. Eu organizei uma viagem para Gramado, tá? Só que eu via que todo mundo fazia aquele bate e volta ali simples. Eu já querendo fazer algo diferente, incluí um café colonial, incluí uns passeios diferenciados lá e comecei a vender. O que aconteceu? Não vendeu. Vendeu em poucos lugares, vendeu 15 lugares. No nosso contrato lá já estava que 20 dias antes a gente podia cancelar e devolvia o dinheiro, né? E aconteceu que a gente não conseguiu preencher. Ligamos para todo mundo, olha gente, infelizmente não deu certo, não conseguimos vender o número X, mas tem essa empresa que está fazendo nessa mesma data, e pode levar vocês também. O Café Colonial vocês podem contratar lá na hora. E aí devolvi para todo mundo. Só teve uma que quis pegar o dinheiro lá na agência, né? Fez questão, e aí eu aguardei essa senhora para devolver o dinheiro para ela. E hoje eu agradeço demais ela, porque a Solar só está onde está, porque teve esse ponto de inflexão que eu identifico hoje, que foi uma virada de chave. Ela me ensinou muito. Na hora eu fiquei muito triste, mas hoje eu vejo como um aprendizado. Ela chegou lá na Solar, eu devolvi o dinheiro, assim, ela olhou no meu olho assim, e disse: tu estragou o meu ano. Essa viagem era muito importante para mim. Essa viagem era uma coisa muito especial, e aquilo me apunhalou assim de uma forma, me pegou, eu estava totalmente despreparado. Não, eu sinto muito, mas tem essa empresa que faz aqui nessa data. Não, porque tu estragou meu ano, porque vocês não se importam com o cliente, não sei o que. Eu disse, não senhora, tem aqui, infelizmente não bateu o número mínimo, e é a mesma viagem. Não, tu estragou. E aí hoje eu identifico que ela tinha outros desafios, que era da vida particular dela, mas ela foi lá e deixou aquilo. E eu fiquei 1 semana e meia mal.
né, com aquela situação. Devolvi o dinheiro, tentei reacomodar, ela não quis, ela, não, tu já estragou, e aí eu entendi que era um basta ali pra mim, né? Eu tinha que respeitar o espaço dela também. E aí eu fiquei uma semana mal, lembro que eu fiquei muito triste, muito triste, e aquilo ali mudou. E daquele momento ali eu decidi, eu não vou vender, meu projeto inicial não vai ser vender mais grupos, eu vou fazer algo que eu possa ser o melhor e entregar o meu melhor durante todo o processo. E aí foi que a gente mapeou todo o processo, toda a jornada do cliente. Eu vou vender viagens aéreas, vou me juntar com os melhores, vou me juntar com os melhores para pegar o conhecimento, para entender e mapear toda a jornada do cliente. Então eu peguei o início. Olha, quando a pessoa vai viajar, ela tem que arrumar a mala, ela tem que se preparar. O que eu vou fazer aqui? Quando a pessoa chega no aeroporto, ela tem que achar um check-in, ela tem que localizar... Despachar a mala. Eu já vou fazer isso antes para ela, se eu puder fazer. E aí a gente começou a fazer. Quando ela chega no destino, como é que ela se localiza? Quem é que está esperando ela lá? Ela já tem que estar ciente antes. Então a gente mapeou toda a jornada. E durante a viagem, quando ela chegou no hotel, tá tudo perfeito, tá conforme a gente combinou. E a gente sempre manda uma mensagem, chegou bem, a senhora tá bem, seja em qualquer lugar do mundo. Né? Às vezes já tivemos situações que entregaram quarto que não tinha condições, solicitamos a troca, mas é essa questão de realmente se importar. Estar ali presente. Estar presente e se importar, né? E dar valor. Né? Porque é muito fácil vender. Durante esses 8 anos, muitas empresas, 1, 2, 3 milhas, Decolaram, muitas empresas cresceram, mas a gente só vê o número de reclamações crescer também. Quando a gente acessa o Reclame Aqui, porque eu ouço muito as pessoas falarem assim, mas no 1, 2, 3 milhas está mais barato, isso aqui, e a gente não foca, o nosso objetivo não é ser o preço mais barato, mas é entregar a melhor experiência para o nosso cliente. Porque preço mais barato tem. É incrível, né? Preço mais barato vai ter sempre. Eu nunca vou ser o preço mais barato. Né? Nunca. E quem promete o preço mais barato, muitas vezes não vai poder, porque a China é a maior potência do preço válido. Mas assim, é entregar valor. Perfeito. Porque o barato e caro de uma viagem só consegue medir quando tu retorna. E como precificar um sonho, né? Como precificar um sonho? Como essa senhora que aconteceu isso e na realidade o ano dela ela estava pensando naquela viagem. Claro que ela estava com outras questões, não tem nem dúvida disso. Mas como também fala muito sobre ti, ter utilizado esse aprendizado para virar isso, né? Exato. Isso aí. Aí só deixa eu conectar uma coisa importante. Claro. Posso dar? Claro, com certeza. Porque assim, teve esse ensinamento, né? E aí teve toda uma jornada. Isso aconteceu no primeiro ano da Solar. Né? E teve toda uma jornada. Aí eu fui atrás de contratar alguém que tinha experiência já com viagens aéreas para mim poder aprender. Trabalhei com essa pessoa, aprendi muito, né? Comecei a participar de feiras. Aí eu me aprofundei no universo das viagens. Aí todos os anos eu ia na feira Porto Alegre, da UGART, né? Que reunia fornecedores do Brasil todo para trazer ali palestras, para trazer representantes de todos os estados. Nessa época a gente estava recém iniciando viagens aéreas, não vendia viagem para fora, mas a gente tinha essa conexão, pude me conectar com pessoas e comecei a fazer parte de grupos de agências de todo o Brasil. Né? E aí começou um conhecimento diferenciado, comecei a ter acesso a outras pessoas, comecei a aprender muito. E eu tinha muita sede de aprendizado também. Eu lembro que eu trabalhava, minha esposa tá de prova nisso, né? Mas eu trabalhava até 3, 4 horas da manhã. Eu dormia 4 horas por noite. E com muito prazer. Hoje eu olho para trás e digo assim, não me pesava. Eu passei 3 anos nessa rotina. Até inclusive teve uma época que eu quase me separei porque eu não tinha mais tempo. Eu fiquei viciado em trabalho. Era até às 4 da manhã. Até às 4 da manhã estudando e aprendendo e aplicando. E eu percebi que no final daqueles 3 anos parecia que eu tinha crescido 15 anos. Parecia que aquele conhecimento parecia que tinha avançado 15 anos. Por quê? Porque eu me aprofundei, foquei e fui fazendo. Eu não tinha tempo família, não tinha tempo... Era só trabalho. Eu lembro que eu saía do trabalho da agência, eu ficava faceiro quando tinha um feriado.
Porque chegava o feriado, eu vou passar o feriado inteiro na frente do computador trabalhando. Perfeito. Agora, coisa linda. Eu vou fazer aqui uma conexão com duas coisas, tá? Primeiro, acredito que foi lá quando tu falou, né, dessa senhora, que daqui a pouco ela disse que estragou, né, o ano dela e tal. E outro ponto, e aí tu te compromete, né, depois que ela fala isso, tu te compromete a resolver então. E outro ponto que é aquela questão que tu falou ali da insegurança daqui a um pouco de viajar para fora. Daqui a pouco eu tenho recurso, né, e eu tenho insegurança de viajar para fora. E aí durante a nossa jornada juntos, já com Gesta e Solar, a gente identificou uma característica que para nós aqui daqui a um pouco para nós ficou muito claro, que a Solar ela é um anjo da guarda. Ou seja, se tu estás inseguro e tu vai sozinho, escolher uma viagem, mas tu não precisa ficar inseguro. Porque vocês estarão de forma conectada, hoje, né, nos permite estarmos conectados. Mesmo sem estar presente. Mesmo sem estar presente fisicamente, vocês estão presentes virtualmente, digitalmente, né, com esse cliente, em toda essa jornada. Né, interagindo e daqui a um pouco levando novas experiências que nem ele ainda percebia que era a Solar que estava por trás, né, organizando e estruturando. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente percebe. É o principal diferencial, assim. E que faz a Solar, né, ser esse anjo da guarda nessa jornada do cliente. E aí agora então eu queria, né, aproveitar esse gancho. Primeiro ponto, por que você buscou uma consultoria e de que forma você vê hoje a consultoria nesse processo de crescimento? As perguntas do Eduardo são todas são boas, né? Não, e elas são bem estruturadinhas, assim, eu acho o máximo, porque... E ele faz o ponto, assim, perfeito. Ele é sniper, ele é preciso, cara, né? É uma coisa assim, ó, eu fico assim, cara, que legal, eu posso responder essa? Desculpa a parte. Imagina. Então, né, Eduardo, assim, ó, tudo são conexões, né? E eu agradeço muito ao meu amigo Lauber, né? Porque é outro empreendedor que eu admiro demais, um cara brilhante. E foi ele que me indicou vocês, né? Eu lembro na época que eu digo assim, eu queria escalar. A gente chegou num ponto de faturamento ali que a gente atende muitos clientes, mas não consegue escalar, né? Então a minha dor era a escalabilidade, era a organização da casa, era como fazer para escalar. Perfeito. Então eu estava muito nessa dor de crescer, né? Mas como a gente cresce com qualidade? Como a gente cresce mantendo a cultura, a essência da empresa, né? Então foi esse o motivo que na época eu disse assim, não, eu preciso buscar uma solução. Eu falava seguido com o meu amigo Laube, me ajudou muito também, né? Mas ele disse, não, procura a Rita e o Eduardo que eles vão te orientar e vai ser sucesso. Me orientaram na minha empresa, a Extremo Sabor hoje tal que tá, né? Então, foi um prazer. Aí eu conversei com a Rita, a gente ajustou a agenda ali e graças a Deus, depois que vocês chegaram, muita melhoria. Nosso marketing tá muito show, mudou o marketing. A empresa, a mentalidade de colaboração também melhorou muito, sabe? Então, só coisas boas, sabe? Eu digo assim, é essencial. Hoje eu penso assim, o empreendedor está lá apanhando com as suas dores e o apanhar e o sofrer é sempre porque tu está sem conhecimento. E aí tu pode contar com pessoas como vocês que têm o conhecimento, que atendem muitas empresas, grandes empresas, médias, pequenas também, mas que têm muito conhecimento e pode acelerar muito mais rápido, pode seguir essa jornada. A jornada pode ser mais leve, né? Vamos dizer assim, mais leve, mais agradável. Então, eu recomendo para todo mundo, porque
Eu adoro o serviço de vocês, melhorou muito a Solar. Que legal. E eu recomendo para todo mundo. Porque eu vejo muitos amigos empresários, eu tenho muitos amigos empresários, e eles estão sempre reclamando das mesmas coisas. Né? Então assim, mas não mudam. E entender que para parar aquele sofrimento a gente tem que mudar a gente, procurar solução diferente, procurar gente nova, como eu procurei vocês ali por recomendação do Álvaro, isso fez toda a diferença. Toda. A gente agradece a confiança e dizer que é um prazer estar junto com vocês lá, porque a gente sai melhor da Solar, a cada atendimento a gente sai leve, a gente sai feliz, isso é incrível. E pegar uma fala tua lá do início, tu falou que empreender ele é muito solitário, né? Mas não precisa ser. Esse é um ponto principal, assim, que a gente debate muito, sabe? Porque a consultoria, ela vem para dividir essas dores, para sugerir soluções com o nosso repertório. A gente sempre usa um exemplo que a gente vai pegar os teus olhos emprestados e olhar a empresa da forma como tu tá nos mostrando, mas a gente te empresta os nossos para tu enxergar da nossa maneira. E juntos, a 6 mãos ou a 12, quando a gente envolve todos os colaboradores lá da Solar, a gente vai fazer algo diferente para a Solar, algo único, mas sempre a decisão final ela é do gestor, do proprietário, do dono, mas um dos detalhes de em tão pouco tempo a gente ter conseguido coisas tão importantes para a Solar é tu, Paulo. Não é a consultoria sozinha. Não faz nada. Não faz nada, né, Eduardo? A gente fala que a consultoria ela não é um tratamento medicamentoso, né? Então não vai ser chamei eles aqui, né? Eles me abriram os olhos e, bom, daqui pra frente as coisas vão acontecer. Não, precisa de ação. São 3 gotinhas de inovação, mais 5 gotas de mudança 3 vezes ao dia. Não é, né? Ia ser tão bom se fosse, né? Então, assim, a consultoria, de fato, ela é um tratamento fisioterápico, né? Tu perdeu a mobilidade ou tu não tem a mobilidade daquela área, né? Ou seja, tu não consegue ter uma eficiência naquele setor, naquela área, da forma como tu precisas ou gostarias. E aí acaba que nós temos que entrar com esse processo, que ele é dolorido, muitas vezes, e que para nós, no teu caso, é diferente. Porque cada vez que a gente vai fazer a consultoria, né, e na grande maioria dos clientes, a Rita está de prova, esse processo inicial, que é onde faz a mudança de hábitos e tudo mais, é extremamente doloroso na maioria dos clientes. É uma coisa assim, sabe, gera a Rita sempre fala, né, antes de melhorar, piora. E é engraçado, porque lá na Solar tá sempre bom, cara. Tá sempre bom. Porque tu tá sempre disposto, qualquer sugestão, orientação, dica, às vezes é uma dica, e tu tá sempre aberto, flexível, tu perceber com essa humildade que tu tem um monte de conhecimento, um monte de experiência, tu entende do negócio muito melhor do que nós, mas com relação a processos de gestão, tu absorve, tu colhe do ambiente assim, aqui tem oportunidade, aqui eu vou aprender, sabe? E essa liberdade, essa flexibilidade que tu entrega para nós, faz com que essa relação sempre seja saudável, assim, né? Então toda vez que daqui a pouco a gente fala, vamos falar com o Paulo, ver se vai ter agenda essa semana, aí o Paulo, tô meio atrapalhado essa semana, e nós, poxa, nossa gota de energia não vai ser, vamos ter que passar na semana que vem. Então só para esclarecer esse ponto aí. E também só um ponto bem importante, Eduardo, pegando esse gancho que tu comentou, que é o seguinte, né? Por que eu ajo dessa maneira? Porque eu entendi que a gente escolhe a dor que a gente vai sofrer. Olha que legal. O empreendedor, ele escolhe a dor. É a dor do fracasso e de ficar sempre patinando no mesmo lugar? Ou é a dor de ter que mudar e fazer aquilo durante algum tempo e daqui a pouco dominar e melhorar tudo? Então a gente tem... A dor é certeza, mas qual dor tu quer? Tu quer a dor que fica martelando e tu não conserta e fica ali para sempre e daqui a pouco tu vai ser um fracasso e a dor vai ser ainda maior? Ou é a dor de ter que mudar, ter que se ajustar, ter que mudar o comportamento, ter que mudar a maneira que faz as coisas e daqui a pouco as coisas serem muito melhores,
como às vezes a gente nem imaginava, né? Então, Perfeito. Oh, Tá que aí. legal. Esse vai ser o gancho do anúncio do podcast. Eu Tá acho que aí, sim. marca aí qual é. Sim. Perfeito, muito bom. Perfeito. Pode dar seguimento aí. Então. O que a gente sempre comenta na Gesta e o que nos move é essa questão de conectar pessoas e transformar negócios. E a transformação ela vem por todos esses pontos e a gente chega em resultados. Então, o quanto é bom quando tu, na tua fala, consegue demonstrar resultados que a gente conseguiu trazer, né? Isso tangibiliza, assim, o nosso trabalho, a gente fica muito feliz. com certeza. Acredito que estamos chegando ao fim aqui desse Sim. bate-papo maravilhoso. E aí agora nós vamos falar o quê? Do que? Para que o Paulo fale um pouquinho da Solar, como encontrar a Solar, Isso aí. onde que ela está localizada, o que que ela oferece, o que que os clientes podem esperar do serviço da Solar, né? Porque nós estamos aqui somente para bater papo e conversa fiada, né? Mas nós estamos aqui também para vender. Eu não vou lembrar da primeira lá, faz uma por vez. Tá bem. Onde fica a Solar? Onde pode nos encontrar nas redes sociais e no endereço físico? Ótimo, Tá? localização. Primeiro ponto. E depois fazer o convite para conhecer os produtos, né? E o que eles podem esperar da Solar nesse momento. Show de bola. Então agora chegou a hora do jabá, né? É isso aí! Então, o pessoal pode encontrar a Solar na sede física, que é na Rua Andrade Neves 3861, aqui próximo ao restaurante Cruz de Malta da Avenida Dom Joaquim. Né? O que cada pessoa pode esperar da Solar? Né? Eu digo, a Solar não é para todo mundo, mas ela é para quem precisa desse tipo de serviço. Quem tem um sonho e deseja realizar, né? Então ele não vai... Eu tenho um sonho de conhecer Salvador. A gente não vai mostrar só um Salvador, né? A gente vai mostrar um Salvador, possibilidade de conectar Salvador com destinos especiais como Morro de São Paulo, Praia do Forte, para que a pessoa tenha uma experiência mais ampla e aproveite o melhor daquela região. Então o nosso propósito, nosso objetivo é servir ao cliente, isso está claro. Mas o que a pessoa pode esperar? Uma consultoria, um olhar, ou alguém que se importa com ela, que vai entender o sonho dela e vai ver. Porque hoje a gente tem um catálogo mais ou menos de 18 fornecedores, tá? Então a gente entende o nosso cliente, entende aquele sonho, vai no nosso catálogo de 18 fornecedores, vê o que entrega melhor aquele serviço e apresenta. Né? Então pode esperar uma viagem personalizada, um acompanhamento e uma assessoria Do início ao fim? do início ao fim da viagem, orientação de documentação, seja para onde for, Maldivas, Dubai, Estados Unidos, Nordeste, China, não tem fronteiras. A Solar não tem fronteiras, tá? E o nosso propósito e compromisso também não tem fronteiras. A gente atende hoje outros estados, está em Santa Catarina, está em São Paulo. Então, a gente busca servir a cada atendimento que a gente faz. Esse é o nosso objetivo. Então, a pessoa pode esperar viagens personalizadas, assessoria do início ao fim da viagem, um acompanhamento, alguém que vai dar valor ao investimento que ela vai fazer, né? Vai procurar valorizar cada centavo. Eu estou procurando investir X mil reais e quero ir para o Nordeste. Pô, então aqui, em vez de fazer isso, vamos fazer isso aqui, vai aproveitar melhor. O hotel, não faz sentido para te ficar num hotel muito confortável, então vamos pegar o mais econômico, vamos viver essas experiências nesse destino. Então a gente busca entender a necessidade de cada cliente e trazer isso como opção. Né? Tem pessoas que gostam de organizar as suas próprias viagens e é ótimo e está tudo bem. Né? Assim como eu vejo que um personal trainer, por exemplo, não é para todo mundo, tem pessoas que gostam de treinar sozinha, tem pessoas que gostam de um serviço de um personal que vai orientar, que vai cuidar, que vai ter o cuidado, que vai entender o objetivo de emagrecer. Né? A gente tem esse cuidado. Então é para algumas pessoas. Perfeito. Né? Perfeito. Então, aproveitando, eu ia encerrar, mas não vou. Eu quero saber quais são as principais dores e desafios que o cliente que está com pouco não contrata Solar tem durante a sua viagem. Pegou, né? Sim. Isso é interessante, tá? Eu vou dar alguns aqui porque a gente estuda muito isso. E só assim a gente consegue melhorar o nosso serviço, tá?
Dores, tá? Primeiro, ansiedade pré-viagem, saber se está todo o documento certo e a pessoa fica naquela incomodação, e será que vai dar tudo certo e não sei, e eu não tenho conhecimento, e se não der certo, o que eu faço? Né? Então, eu vejo que esse incômodo até chegar no destino, ele faz parte quando a pessoa se sente sozinha. Tá? Outra questão, dá um cancelamento, dá um atraso de voo, a pessoa não sabe como resolver. Perfeito. Tá? Ela fica muito estressada, ela fica muito ansiosa, ela se sente sozinha, ela não sabe para onde correr, o que fazer. Quando tem um acompanhamento, isso não existe. Liga para nós, a gente ajuda a resolver, dar o melhor caminho, né? Questão de destino. Muitas pessoas acreditam que fazem o melhor negócio quando fecham sua viagem. Acreditam que fazem o melhor negócio, mas investem muito mais do que o necessário porque não planejam a sua viagem da forma que tem que ser planejada. Ou não têm o conhecimento. Perfeito. Né? Porque o nosso olhar, por exemplo, nós já planejamos milhares de viagens, né? De forma individualizada. Né? São muitas viagens, são muitas histórias, muitas experiências, muitos aprendizados, né? Então a gente tem esse olhar além de todas as agências que a gente está conectado. Então tem um aprendizado coletivo muito grande. E isso faz a diferença no planejamento de cada viagem. Perfeito. Quando tu pega uma viagem aqui, tu já sabe o que pode acontecer, o que não pode. Claro que estamos sempre aprendendo. E há atualizações constantes. Documentação, né? E às vezes pode faltar uma vacina e a pessoa não vai viajar. Nós já recebemos muitos clientes que tiveram experiências anteriores que não conseguiram embarcar por causa de vacina, não sabiam que precisava da vacina, ou que compraram sua viagem e chegaram no aeroporto depois da data. Era meia-noite e 30, e a pessoa achou que era no dia depois, chegou no dia depois achando que era no outro dia a viagem. Né? Então o nosso acompanhamento ele é realmente para se certificar que aquilo que foi acordado está sendo cumprido no papel, sabe? E já teve vários desafios, né? Eu digo, a gente tem 8 anos, mas eu considero uns 30, porque passar uma pandemia, né? Resolver desafios de mais de 300 viagens já planejadas, remarcar, atender cada cliente, né? Então isso gera uma bagagem muito grande. A gente pegou aquela agora a enchente, né, também? A enchente também, que teve mudar de aeroporto, achar alternativa, sair de Porto Alegre, qual é o melhor aeroporto para ir para a Europa, Montevidéu, achamos Montevidéu, vimos ali te solicitar reembolso, sempre olhando pelo olhar do nosso cliente, valorizando aquela confiança que ele nos deu. Né? Então, temos uma bagagem bem grande em relação a isso. Pegamos olhos nas praias do Nordeste, não sei se você lembra aquela época que teve óleo nas praias do Nordeste, ali, que teve também muito cancelamento. Deixou as águas impróprias, né? Exato. Então temos muita bagagem, muita vivência. 8 anos. Então, posso dizer que se você contratar a Solar hoje, a partir do momento que você entra lá, fala com o Paulo, você terá segurança de fechar seus olhos do início ao fim. Que os olhos do processo todo da Solar estarão lá com vocês, interagindo a todo momento, trazendo essa tranquilidade, minimizando esse estresse, né, desse itinerário com tantos roteiros e tantas etapas serem concluídas da melhor forma possível e ter a certeza que o seu dinheiro de fato vai voltar como um benefício, uma experiência e a realização de um sonho. Que o sonho efetivamente ele vai ser um sonho, né? Não um pesadelo. É isso? Antes da gente encerrar, só uma última coisinha que estava aqui no nosso roteirinho. Agora falando para empreendedores que nos assistem muito aqui em relação à audiência. Quem quer iniciar algo, o que tu daria de sugestão? O que fazer primeiro? Quem quer iniciar um negócio, quem quer empreender em qualquer área, não precisa ser no turismo. O que tu daria de sugestão? Eu acho que para quem quer empreender, assim, eu acho que o principal, o primeiro é a vontade. E a certeza de que não vai desistir. Porque empreender não tem certeza nenhuma. Né? Mas é saber, eu acho que o dar certo, ele não é o dar certo. Ele é o não desistir. É isso aí. Né? O que eu até tenho aprendido, dar certo. Até dar certo.
é o que a gente percebe da jornada, assim, ela não é fácil. Muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu pensei em jogar a toalha, porque não é fácil. O dia a dia do empreendedor é muito difícil, né? Muda as coisas muito rápido, né? E a gente falando assim, às vezes parece muito bonito, parece fácil, né? Mas não é fácil. Se tu estiver disposto a pagar o preço, já deu certo. Tu saber que nenhum problema é maior que tu, né? E que se não tem solução, o solucionado está, né? Então a gente tem que focar. Eu vejo muito assim, ó, quem quer empreender tem que estar disposto a pagar o preço. A trabalhar muito mais do que trabalharia em um emprego formal, né? Mas disposto para que daqui a uns 5, 6, 7 anos ele possa começar a colher os frutos. Porque nada é da noite para o dia, né? É vendido hoje aí que é tudo muito rápido e muito simples, e não é uma realidade. Todo o trabalho duro ele faz parte da prosperidade dar certo, né? Não existe atalho como é vendido por muitos gurus aí, né? Eita! Agora é legal que vai vir na cabeça de cada pessoa um guru! Mas é verdade, né? Então assim, é trabalho duro, é acreditar mais do que ninguém. Quando ninguém acredita, tu tá lá firme, vai dar certo, vai virar. E Deus em primeiro lugar, né? Eu acho que assim, independente de religião, Deus, né? Amém. Colocar que Ele muitas vezes me mostrou o caminho, né? Muitas vezes Ele me deu a resposta quando eu não tinha resposta nenhuma, né? Então a resposta era persistir. A resposta era aguentar a porrada que aquilo passaria, né? Porque isso, eu falo isso muito em momento de pandemia, né? A pandemia foi eu tive uma grande bênção, ao mesmo tempo que tive a desgraça na empresa, porque foi muito ruim, né? E a empresa não é nada perto das vidas que estavam se perdendo aí. Mas eu tive uma grande bênção que foi o meu filho nascer bem quando nós tivemos um lockdown aqui. Que eu olhava para ele e eu internalizava assim, ó, o futuro eu não sei, mas por ti eu tenho a certeza que eu vou subir quantas vezes for preciso, né? Então eu olhava para ele assim e eu disse assim, não importa, as coisas podem não dar certo hoje, eu não tenho essa certeza e nem esse controle, ninguém tinha na verdade, de nada. Sim. Mas eu olhava para ele assim, não importa, eu já trabalhei até as 4 da manhã, se eu tiver que trabalhar até as 8, não tem problema. Pela família. Motivação, né? Sempre é família. Então eu sempre tive muito isso. Muito interno. bem. Então assim, ó, é partir pra cima. Perfeito. É partir, fazer, bota a cara, cerca das pessoas que querem fazer, que vai mais rápido, porque todo mundo vai criticar e a energia importa, né? As pessoas dão volta, não vai dar certo, primeiro desacreditar, é louco, é maluco, vai largar isso. E é sempre em todas as pessoas que tu vê. É louco até dar certo, né? Exato. Depois todo mundo quer uma... depois tu é sortudo. Depois tu é sortudo. Tu vai largar o certo que não é certo de verdade pelo duvidoso. Tu sabe que essa semana nós tivemos uma gravação aqui, um podcast, que foi com a Ana Paula, né, Correia, Dias Correia, que ela está lançando o Gestarcast, que é um podcast voltado para gestante, né? E aí ela veio montar o podcast e o esposo dela, o Paulo, disse assim, boa sorte, meu amor, né? Ele disse, não, quem é competente não precisa de sorte. Ele, tá errado. Ele disse, a sorte acha quem é competente. E eu achei muito legal. E agora tu falou, e eu acho que é bem isso. E uma coisa também, Eduardo, que eu esqueci de comentar, né, durante a minha jornada, mas assim, pessoas que sempre tiveram ao meu lado, né, meu sogro, minha sogra, minha esposa, nunca desistiu de mim, né, em momentos mais difíceis, assim, que eu não enxergava nada. Então eu acho que assim, tu te cercar de pessoas que acreditam em ti, faz toda a diferença. Perfeito. Porque nem mesmo, às vezes, nem mesmo quando eu não acreditei em mim, né, que foi momentos que tu dizia assim, não enxerga nada, essas pessoas disseram, vai lá, vamos lá, vai passar e vai dar certo. Né? Então, se cercar dessas pessoas e dessa energia faz a diferença.
Perfeito. Acho que Não é fechamos fácil. com chave de ouro, né? Isso, Falando de isso, resiliência e tudo mais, resiliência. Acho que todas essas características inertes ao empreendedor e empresário, né? Porque tem uma diferença grande, né? A gente empreender e ser empresário. É verdade. É verdade. Digo por experiência própria. Vou deixar então a palavra aqui com a nossa host de hoje, Rita, para fazer os agradecimentos finais, né? Mais uma habilidade convidar o público aí para nos assistir, convidar também o público para conhecer o Paulo e a sua equipe, que eu tenho plena certeza, boto minha mão no fogo aqui, que vocês não vão se arrepender de conhecer a Solar, né? Essa consultoria, curadoria, assessoria, como vocês queiram chamar, ou anjo da guarda das viagens, tá bem? Passo a palavra. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Obrigada, Paulinho, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi muito bom te ouvir falar. A gente consegue entender cada vez mais porque a Solar é a Solar. Conhecer teu relato. Muito obrigada, minha dupla fenomenal. É muito bom te ter ao meu lado. Eu que agradeço. Esse foi mais um Café de Gestão da Gesta Consultoria em Gestão. E a gente fica muito feliz em ter gravado e trazer para o público ensinamentos e inspirações tão lindas como a do Paulo. Família, a gestão, e iniciou em família e terminou com a família durante a pandemia, visto com o filho, é lindíssimo. Então, muito obrigada ao público e a gente avisa aí depois dos próximos Café de Gestão, né? É isso aí. Seguimos em frente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até breve. Obrigado. Alô, tchau, tchau. Eu me emocionei, Paulinho, agora no final.